Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este 21º domingo do tempo comum. Estamos nesse mês de agosto olhando para as diversas vocações. Estamos olhando hoje para as catequistas, aqueles e aquelas que educam nossos filhos, nossos netos, os adultos, aqueles e aquelas que nos ajudam a crescer no caminho da fé. O catequista é um educador no caminho da fé. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, dos versículos de 13 a 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Amados e amadas de Deus, temos aqui Jesus que pergunta para os discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? É a pergunta pela sua identidade. O que o povo pensa de mim? O que o povo diz a meu respeito? Quem o povo pensa que eu sou? E os discípulos respondem: alguns dizem que você é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Quero dizer, colocam Jesus na perspectiva dos grandes profetas do Antigo Testamento, de João Batista, de Elias, de Jeremias e ainda de outros profetas. Jesus como um grande profeta. Jesus pergunta agora para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pergunta agora para os discípulos que caminhavam com ele, que estavam com ele, que tinham sido chamados para segui-lo. Jesus pergunta pela sua identidade. Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Amados e amadas de Deus, Simão Pedro responde que Jesus era o esperado do Antigo Testamento, que Jesus era ungido, Jesus era o Messias. Naquele tempo se tinha toda uma expectativa messiânica, de um Messias, de alguém que viesse da parte de Deus, que viesse para libertar o povo, que viesse para tirar Israel de toda aquela situação em que o povo se encontrava. Israel se encontrava numa situação de escravidão, de ser dominado por outro povo desde o exílio babilônico. Não tinha experimentado mais a experiência da liberdade. No tempo de Jesus estava sob o domínio dos romanos. Sobre o conceito de Messias pesava uma grande expectativa e principalmente uma grande expectativa política. Pedro responde que Jesus é o Messias. Mas é claro que Pedro dá um salto. Diz que Jesus é o Filho do Deus vivo. Quer dizer, joga Jesus para o mundo de Deus. Diz que Jesus não é um simples homem, mas que Jesus é o Filho de Deus. O Filho do Deus Altíssimo, quer dizer, ele é Filho de Deus. Ele veio da parte de Deus, mas não só veio da parte de Deus. Diante de Deus, ele é o Filho. E é interessante, amados e amadas de Deus, o que Jesus responde para
Pedro, Jesus disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Amados e amadas de Deus, o que Jesus diz? Ele diz que a fé é dom de Deus. Jesus, ele diz que não foi nenhum ser humano que revelou para Pedro, que disse para Pedro que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, mas foi o próprio Pai do céu. Por isso Pedro é feliz. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Amados e amadas de Deus, o Pai do céu revelou para Pedro a identidade de Jesus. O Pai do céu revelou para Pedro quem era Jesus. Jesus era o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. E agora Jesus então dá a missão a Pedro. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Amados e amadas de Deus, Jesus dá a missão a Pedro. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra é? A pedra é Cristo, a rocha é Cristo, é sobre a fé de Pedro em Jesus, é sobre a fé que Pedro proclama que Jesus edifica a sua igreja. E Pedro é aquele que tem na igreja um poder todo especial. Pedro é aquele na igreja que terá a missão de confirmar os irmãos na fé. Mas é bonito o que Jesus diz: o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Quer dizer, o inferno nunca poderá vencer a igreja. O inferno nunca poderá, o poder do inferno nunca poderá vencer o poder do reino de Deus, que é Jesus morto e ressuscitado. E Jesus continua: eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. É o poder das chaves que Jesus dá ao apóstolo. O evangelho se conclui. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Quer dizer, que nós chamamos o segredo messiânico. Não devem revelar a ninguém que Jesus é o Messias. Amados e amadas de Deus, este evangelho questiona cada um de nós. Jesus perguntou para os discípulos quem ele era, eles responderam, perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Eles dizem que Jesus, Pedro responde que Jesus é o Messias. Quem é Jesus para nós hoje? Nós que estamos seguindo Jesus, nós que somos católicos, nós que estamos indo atrás de Jesus, seguindo Jesus, buscando plasmar em nós a imagem de Jesus. Quem é Jesus para nós? Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, Jesus é verdadeiramente o nosso Salvador, Ele é o tudo da nossa vida? Respondamos com honestidade essa pergunta. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é aquele que é tudo para nós, Ele é aquele que tem para nós palavra de vida e de vida eterna. Que você tenha um domingo muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.